Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e vamos hoje conversar, aprofundar os nossos estudos, os nossos conhecimentos acerca da nossa anatomia sutil, acerca do nosso corpo astral e do que engloba todo esse nosso corpo, que são os chakras. A gente vai aprofundar além do que nós já temos visto no curso expansivo de espiritualidade. Então, se você já tem acesso ao curso expansivo de espiritualidade, você vai ouvir algumas coisas que já foi dito ali, mas vamos aprofundar com mais força. E você que ainda não tem acesso ao curso, fica também o convite para mergulhar em todos os outros temas que nós temos disponíveis dentro da plataforma do curso. Vamos lá primeiro para falar das nossas fontes, caso vocês desejem estudar e procurar por si mesmos, por si mesmas, mais detalhes de tudo isso que nós vamos conversar aqui hoje. E eu gosto de trazer essas fontes porque demonstra também que a gente trouxe os conhecimentos aqui de uma tradição clássica, como por exemplo está descrito aqui neste primeiro slide, que são todas as Upanishads. Não todas, mas todas as que eu retirei os conhecimentos que vou trazer aqui dos chakras, que é o Jabala Darshana Upanishad, Yoga Chudamani Upanishad, Yoga Shika Upanishad, Goraksha Shatakam, Shiva Samhita, Shandilaya Upanishad, Shachakra Nirupana, que é bastante conhecido, Garuda Purana também é bastante conhecido, e ali Panduka Punchaka. O que são as Upanishads? Traduzindo literalmente, Upanishad significa aos pés do mestre. Ou seja, quando os antigos yogis lá na Índia, no Tibete, nos Himalaias, enfim, eles se reuniam com os seus discípulos para conversar sobre conhecimentos esotéricos, às vezes de anatomia sutil, às vezes sobre a origem do universo, enfim, sobre tantos assuntos, ali surgiam vários diálogos onde os discípulos aprendiam. E, passado algum tempo, alguns desses escritos, desses ensinamentos foram colocados em escrita, E aí surgiram as Upanishads, que é literalmente sentar aos pés do mestre para aprender. É como eles fossem assistir, os discípulos, uma palestra do professor, uma palestra do mestre. E eu coloco aqui também outras fontes que são mais vinculadas à tradição ocidental ou um pouco mais atualizadas, como por exemplo o livro Teoria dos Chakras, eu não coloquei aqui os autores, mas eu lembro para falar de vocês. Hiroshi Motoyama é autor de Teoria dos Chakras, um excelente livro. Ali ele vai descrevendo inclusive o seu processo de despertar, de abertura de cada um desses centros. É uma leitura que vale muito a pena. E ele tem como referência também estes Upanishads que nós vimos no slide anterior. Os Chakras é outro livro clássico, de Charles Webster Leadbeater, que participou da teosofia, do movimento teosófico e tinha suas percepções bastante interessantes também, por ser um dos primeiros, se não o primeiro livro a ser escrito no Ocidente sobre os chakras. É um livro que merece atenção. O duplo etérico e o corpo astral são de Arthur Powell. É eu diria até que um alquimista, mas um místico esotérico muito bom, muito profundo, que vale a pena a gente ver esses livros. Não só esses, ele tem outros, mas que falam mais especificamente sobre os chakras, é este. Mas se você gosta dessa literatura mais técnica para aprender, Arthur Powell é um excelente autor, tanto para os chakras quanto para outros temas que ele aborda. E O Homem e Seus Corpos de Annie Besant, também uma excelente autora, expositora, e trabalhava muito bem com a oratória. A didática dela é muito boa, vale a pena a gente dar uma atenção também. Então são só conhecimentos a nível de informação para caso vocês desejem aprofundar mais. Vejamos este quadro que está aqui, com as suas 4 nomenclaturas, que é o físico, o vital, o astral e o mental instintivo. O que isso quer nos dizer? Que o seguinte, isto aqui compõe toda a nossa personalidade. Nós temos um corpo físico ao qual podemos visualizar com bastante
facilidade, tocar, sentir. Temos um campo vital, uma energia prânica que nos anima, que nos dá motivação, ou às vezes não nos dá tanta motivação, a gente está em preguiça, em mais apatia. Temos a nossa realidade astral, que são as nossas emoções, o nível mais alto delas, os sentimentos mais nobres e sublimes, e também o mental instintivo. O que é essa mente instintiva? É a mente que não concebe a unidade das coisas, é a mente que ainda trabalha na dualidade, na polaridade, não consegue enxergar e trabalhar com a unidade. Mas, bem, a gente já teria descoberto através da nossa evolução científica se os chakras estivessem no nosso corpo físico. A gente sabe muito bem que eles não estão, mas eles fazem parte de um destes corpos e, como o título da nossa palestra já sugere, né, eles estão vinculados ao nosso corpo astral. Sim, existem os chakras mentais, sim, existem os chakras supracausais que vai além dessa mente dual e que estão para uma outra abordagem, para um outro corpo de manifestação nosso, mas aí é mais intuitivo, mais acima, mais sutil ainda. Mas hoje aqui a gente vai trabalhar com o corpo astral e os chakras, os centros que ficam nele. Existe uma diferença de frequência de matéria muito grande entre a realidade astral e a realidade física. Os chakras astrais, que são os nossos centros, eles trabalham da seguinte forma: absorvendo e emanando energia. Essas rodas energéticas têm essas duas funções: absorver o prana e emanar o prana. É como se fosse nos alimentar. Se nós estamos precisando de mais energia para dispor a saúde do corpo, esse centro ele vai absorver energia. Agora, se já temos energia em excesso ou temos energias que estão paradas no nosso campo e se elas ficarem paradas, elas vão começar a criar muita densidade e podem gerar um distúrbio de fluxo e até mesmo uma somatização no corpo físico como um sintoma de doença. Nesse caso, o chakra vai trabalhar para expulsar, para eliminar, para jogar para fora o prana. Basicamente são essas duas funções. E os chakras, eles são também como se fosse os órgãos do nosso corpo astral, semelhante ao corpo físico, que possui todos os seus órgãos, rins, fígado, pâncreas e assim por diante. Os chakras, eles são considerados os órgãos do nosso corpo astral e têm essas duas funções. Mas, como a frequência é muito diferente do corpo astral com o corpo físico, não há uma compatibilidade vibratória e energética, há uma tendência deles não conseguirem se comunicar. Eles perpassam um ao outro justamente por essa densidade que é muito diferente. Por isso que nos seres humanos que estão encarnados, que é o nosso caso, os chakras, eles não estão... Só um pouquinho. Uma aguinha. Os chakras, eles não estão localizados apenas no corpo astral. Em nós, eles estão localizados também no chamado duplo etérico, que é esse corpo secundário aqui, é o corpo de ligação entre o corpo físico e o corpo astral, porque, como eu comentei, o corpo astral não interage diretamente com o corpo físico, existe um intermediário que faz a ligação do astral para o físico. Seres que estão encarnados possuem esse corpo um pouco mais densificado, o corpo vital. E então acontece o processo de adensamento dos chakras para que eles se manifestem em nós encarnados também no veículo vital, que é o chamado duplo etérico. Inclusive, por isso trouxe ali a recomendação do livro de Arthur Powell, chamado O Duplo Etérico, e tem um outro, O Corpo Astral. Ele explica muito bem essa questão. Lembro de um outro também, vou deixar depois a recomendação para vocês, é um livro Elucidações do Além, de Ramatiz, que tem alguns capítulos muito bons sobre chakras também. Mas, enfim, em nós há esse adensamento e os chakras manifestam-se no duplo etérico para conseguir comunicar, para conseguir trazer o prana astral também para o corpo físico. Porque o corpo físico por si só, ele não contém vida, ele não contém uma consciência ativa e agindo.
há apenas uma matéria biológica que, sem essa consciência ou sem o espírito ou o corpo astral acoplado, ela é desprovida de vida. Mas para que a energia astral flua em nós, há esse adensamento e os chakras adensam-se também e instalam-se no duplo etérico para conseguir fazer essa comunicação do físico para o astral e do astral para o físico. Então, compreendido isso, nós conseguimos ir além. E aí então nós chegamos para a formação dos chakras, porque todos os corpos eles têm a sua formação, né? O nosso corpo biológico ele tem o seu início de formação a partir da copulação de dois seres humanos, um masculino e um feminino, e que essa formação do corpo humano vai acontecendo na barriga da mamãe lá, um amadurecimento das células e o surgimento de todos os órgãos e o corpo todo e todos os sistemas e assim por diante. No corpo astral também existe uma raiz, existe uma formação destes centros, desses órgãos astrais. E se a gente for aprofundar em todas as tradições, seja ela tibetana, seja ela indiana, que nós estamos utilizando aqui as nomenclaturas indianas, chinesa, celta, druida, xamânica, enfim, todas as que se aprofundaram num conhecimento esotérico de anatomia sutil humana, vão perceber e vão falar dos canais sutis de energia. Na Índia é conhecido como os nadis, mas se popularizou mais talvez com a nomenclatura chinesa, que são os meridianos de energia que a acupuntura utiliza nos seus tratamentos, né? Mas as nadis para a Índia são as mesmas coisas, são esses canais de energia sutil. E guarde bem esta nomenclatura das nadis, porque dela ou delas partem a formação dos chakras. O que é uma nadi? É uma corrente, como se fosse uma veia no corpo físico. E ali corre energia vital. No caso do corpo físico, corre sangue. E esse sangue contém a energia que mantém o corpo vivo, né? É o mesmo na contraparte astral, ou na parte astral. Corre a energia vital, corre um prana astral. E nós temos, ao longo do nosso corpo, milhares desses canais de energia. Assim como, se a gente for olhar o nosso sistema circulatório, esse sistema circulatório se espalha por todo o corpo, levando sangue a todo o corpo. O mesmo acontece com o corpo astral. Só que, no corpo astral, há ainda mais canais do que comparado com o corpo físico em veias e artérias. E esses canais astrais, eles podem, e não só podem, como isso acontece, eles se entrelaçam. Eles passam um por cima do outro, um por baixo do outro, fazendo um enlace de energia. E toda vez que uma nadi ou um meridiano cruza-se um por cima do outro, há uma formação de um vórtice de energia. E aí então dá origem do que nós temos chamado por chakras, que são roda, que surgem dessas mesclas, dessas interseções, desses canais energéticos, que são as nadis. Quer dizer que nós temos chakras por todo o corpo, porque esses canais percorrem todo o nosso corpo, eles estão se interpenetrando e cruzando uns com os outros por todo o nosso corpo. Então a gente poderia, a grosso modo, dizer que cada poro do nosso corpo ou cada regiãozinha do nosso corpo possui um chakra, porque existe a conexão dessas nadis, existe o entrecruzamento. Agora, claro, existem aquelas que têm funções mais importantes no nosso corpo. Existem aqueles sistemas, né, aqueles canais de energia que têm uma função de grau maior, com um grau de importância maior. E aí que estão associados justamente os 7 principais chakras, mas como já comentei, a gente vai aprofundar aqui e falar de outros 5 chakras, não, outros 6 chakras, além dos 7 mais conhecidos. E aí nós chegamos aqui às condutas que libertam. E é o 5º ponto, porque é este 5º chakra aqui, que é o desenvolvimento artístico. Este é um ponto fundamental para que a energia flua. Perceba que aqui abaixo do Vishuddha Chakra existe o Anahata, o coração.
Acima existe o ajna, o frontal, vinculado também aos processos mentais. Então, há de existir uma harmonia destes centros. O que o meu coração sente e o que minha mente pensa se harmonizam no centro para fluir e ir para o mundo, num desenvolvimento da nossa expressividade, dos nossos pontos artísticos. Como você vai fazer isso? Eu não sei, mas existem muitas possibilidades. Tocando um instrumento é uma excelente forma de desenvolver sensibilidade, desenvolver a arte, fotos, pinturas, dança, canto, artes manuais, como por exemplo está aqui, né? Uma arte de macramê. Este macramê foi a Lauren, minha companheira, que fez, e é também um desenvolvimento artístico, é uma dedicação da sua verdade sendo colocada numa arte manual, um desenho, enfim, encontrar nossa própria maneira de expressar. Pode ser falando aqui, como eu estou fazendo nessa conferência. Então esta é a forma de harmonizar o nosso Vishuddha Chakra.